Olá, fã de esportes, tudo bem? Aqui estamos para contar a história de um elenco milionário. De um time que teve 4 técnicos. Uma história cercada de muita confusão, surf, sofrimento e um verdadeiro milagre. Embarque nessa viagem com a gente e entenda o processo de ressurreição do Fluminense neste Campeonato Brasileiro. Quase imprevisível, pra lá de emocionante. Desde o vice-campeonato da Taça Libertadores em 2008, o Fluminense conheceu muito bem o que era o inferno. No ano passado, o time também sofreu para se livrar do rebaixamento. Ficou entre os últimos durante 23 rodadas. A agonia teve fim somente na penúltima rodada. Depois do 14º lugar no Brasileiro, a esperança era de um 2009 diferente. Só que a trajetória do Fluminense foi dramática. E como toda a história tem um personagem principal, Fred foi a referência no time. Chegou no clube em março com muita festa. O presidente Roberto Orcades estava tão eufórico com a chegada do novo ídolo que Fred virou Fábio, Celso e até campeão do mundo. A vinda do Celso, desde a época da máquina, que nós não temos um nome campeão mundial. Logo na estreia, Fred marcou 2 gols. Fred estava do jeito que queria, sem papas na língua e com muita bola nos pés. Saiu o meu treino, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Se quiser ir pra praia, eu posso ir. Se eu quiser ir jantar fora, eu posso ir. Se eu quiser tomar meu chopp, eu vou tomar. E isso aí ninguém tem nada a ver com isso. Passado o desabafo, Fred começava a viver um inferno astral. Em julho, o atacante se machucou, uma lesão na coxa direita. Fred ficou fora durante quase 3 meses. Sem ele em campo, o tricolor fez apenas 22 gols em 19 jogos. Foi aí que parte da torcida criticou o custo-benefício do atacante, que recebe cerca de 300 mil do patrocinador e 100 mil do clube. Fred voltaria no jogo contra o Corinthians, mas se sentiu inseguro e pediu para não jogar. Isso gerou um certo desconforto na comissão técnica. Tudo porque Fred havia sido visto na praia pegando onda. Surfando? Bom, eu não sei. Que hora que ele estava surfando? Aonde? Lógico que é na praia. Mas que hora? Sinceramente, eu acho que eu quero que ele jogue, ele faz falta, ele vai estar presente com a gente, mas a gente não pode pegar ele para Cristo também. Eu acho que não seria justo, né? E o atacante ressurgiu. Voltou ao time na 29ª rodada no jogo contra o Santo André. Marcou um gol e o time venceu por 2-1. E mesmo com essa vitória, o Fluminense ainda era o lanterna do campeonato. Poucos acreditavam que o tricolor escaparia do rebaixamento. Principalmente no poder de recuperação do astro, que aos poucos voltava a brilhar. Passei por momentos difíceis, né? Muito tempo com a contusão. E como eu não podia fazer nada, né? Porque eu estava machucado, ou dar resposta com algumas críticas que eu estava recebendo, porque a minha resposta tem que ser dentro de campo, acabou me deixando muito triste, mas eu guardei para eu trabalhar bem forte para voltar e voltar com força total. Fred vai te pegar. Fred Krueger, Fred Slater e Fred Gol. O certo é que depois disso ele ficou na crista da onda e na arrancada do Fluminense marcou em quase todos os jogos. Contra o Cruzeiro, o Fluminense mostrou que estava vivo e que lutaria até o fim. Fred finalmente em paz com a torcida. Falo que eu sou abençoado, né? Deus sempre me abençoa. E tem um ditado que quando a gente encara um momento
muito tempo assim com muita tempestade. Quando vem coisas boas, fica assim muito tempo também de coisas boas. No ano de 2009, Fred foi o destaque do Fluminense. Mas enquanto o atacante esteve fora, a torcida se apegou a um novo salvador. A esperança começou a despontar nos pés do argentino Darío Conca. Depois do intervalo, a gente explica como a dupla Fred e Conca explodiu, mesmo com o fantasma do rebaixamento rondando as Laranjeiras. Até já! Enquanto o Fluminense afundava rumo à segunda divisão, um jogador continuava sendo admirado pela torcida. Darío Conca lutou, correu, suou e sempre acreditou na salvação tricolor. Eu tenho a sorte que a gente me trata muito bem, mas não sempre falta algo mais de ganhar partido, de sair dessa situação e que todo mundo esteja bem. Ou seja, não me sirvo e estar, não sirve para mim estar bem. Que a gente me aplauda, que siempre me trate bien si el equipo no está donde queremos que esté, que donde el Fluminense también merece estar, que peleando en los puestos de arriba. Diferente do vice de futebol Totti Menezes, que saiu do clube logo após o mal-estar causado pela declaração de que o time precisava se planejar para a Série B, Conca sempre acreditou que o Fluminense poderia se salvar do rebaixamento. Y cada uno, o sea, es libre de hablar lo que quiere y lo que más o menos le parece a cada uno. A mí, hasta el último momento, vamos a pelear y sé que vamos a salir. Ahora... Con la gana de los argentinos, ¿no? Sí, la gana de los argentinos, ecuatorianos, brasileños, no interesa del país que sea cada uno. Lo importante es que nosotros entremos con essa cabeça de que vamos a salir. Pensar e agir positivamente. Era tudo que o tricolor precisava naquele momento. Claro, o Fluminense é um dos clubes mais tradicionais do país. Fundado em 1902, tem como símbolo um cartola, referência à aristocracia da época. O Fluminense foi o clube que mais conquistou títulos estaduais no século XX. 28 no total. A história do clube é costurada por ídolos inesquecíveis. Welfare, Marcos Carneiro de Mendonça, Tim, Pelé, Castilho, Didi, Félix, Carlos Alberto, Gerson, Paulo César Caju, Edinho, Rivelino, Assis, Washington, Romerito, Ricardo Gomes, Renato Gaúcho, Thiago Silva. Em 1996, atolado em dívidas e com péssimo planejamento, veio a maior vergonha da centenária história tricolor. O Fluminense era rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Só que apelou a uma malfadada virada de mesa patrocinada pela CBF. Conseguiu o que queria, permaneceu na Série A. Eu era partidário da tese que o Fluminense deveria ter descido ano passado. Eu acho que ele ficou um pouco encabulado esse ano na primeira divisão, um pouco por favor. Mas sem organização e dinheiro, o fiasco se repetiu em 97. Novo rebaixamento. Dessa vez o clube cumpriu a pena. E como se não bastasse a dose de sofrimento, foi muito mal na Série B. Caiu para a terceira divisão. Era o fundo do poço. Mas pela primeira vez em muitos anos, o clube abriu os olhos para enfim se organizar. Comandado pelo tricolor Carlos Alberto Barreira, foi campeão da Série C em 1999. Disputaria a segundona outra vez em 2000. Só que uma nova virada de mesa patrocinada por CBF e o Clube dos 13 resultou na Copa João Avelange. O Fluminense e Bahia foram convidados para a disputa. Pelo passado glorioso e por tudo que representou a queda para as divisões inferiores, um novo rebaixamento em 2009 seria imperdoável. Se acontecer isso, vai ser um sino muito grande para os dirigentes de não brincar com um clube tão grande que é o Fluminense, porque o Fluminense merece muito respeito. A gente sente que esses jogadores hoje estão sentindo, né, uma responsabilidade enorme, um peso nos ombros muito grande.
de estarem numa situação com o clube da imensidão do Fluminense, né? E com o número de torcedores que o Fluminense tem. É quase impossível. Ao lado da razão, se você for ver os números, eles não mentem. Para entender a crise em que o futebol tricolor mais uma vez mergulhou, era preciso conhecer um pouco da política. Ou melhor, a falta de política que rolava nos bastidores do clube. Em 2008, o coordenador Alexandre Faria estava no Atlético Mineiro, que também lutou para não cair. Mesmo assim, Alexandre chegou ao Fluminense em 2009 cheio de moral. Contratou 21 jogadores, entre desconhecidos e rejeitados por outros clubes. Um dos maiores micos dessa temporada foi a contratação de Leandro Amaral, que durante todo o ano não marcou um único gol. Apenas 13 atuações em um ano. Com um dos salários mais altos do futebol brasileiro, o contrato dele não poderia ser rescindido por causa de uma multa milionária. Resultado, a diretoria teve que engolir Leandro Amaral. No início de agosto, para tentar salvar a temporada e o investimento do patrocinador, Faria foi mandado embora e Branco voltou ao cargo. O Fluminense tinha gente demais no comando, entre nomes de confiança do presidente do clube ou do patrocinador. Isso explica ter acumulado 4 técnicos na temporada. O primeiro foi René Simões, que livrou o clube do rebaixamento em 2008 e só resistiu até o início de março. A passagem de Parreira pelo Fluminense e a dança dos técnicos são os destaques do próximo bloco. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Talvez por isso o Fluminense tenha deixado de lado a regra de que quanto menos se mexe no comando técnico, mais chances o time tem de se recuperar. O clube trocou de treinador 4 vezes. Parreira foi o segundo deles. O time de Parreira sequer chegou perto do título estadual e foi eliminado nas semifinais. Um time que no papel era bom, com Fred, Conca, Leandro Amaral, Thiago Neves, mas na realidade não conseguiu vingar, muito menos ser vencedor. Em maio, cerca de 30 integrantes de uma facção da torcida invadiram o treino nas Laranjeiras. Na confusão, Diguinho foi agredido e o segurança do goleiro Fernando Henrique atirou para o alto. Parreira resistiu até a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A demissão veio após a derrota para o Santo André. O time estava na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Em 10 jogos, o treinador venceu 2, empatou 4 e perdeu 4. Já tivemos nessa situação anteriormente, ano passado, como sair só no final. A gente espera não ter que aconteça a mesma coisa, porque começa uma pressão extra. Já existe a pressão normal de ter que ganhar. De ter que sair do rebaixamento, redobra essa pressão. Vinícius Eutrópio assumiu interinamente o tricolor. Foram 2 jogos e 2 derrotas. O Fluminense caía para a penúltima colocação. Depois disso, Orcades fez a vontade de Celso Barros. E Renato Gaúcho, campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores em 2008, voltou a dirigir o time pela 5ª vez. Muito trabalho, muita psicologia, muita conversa e procurar. Esse é o objetivo, não é só meu não. O objetivo do presidente é o roupeiro, junto com a nossa torcida. É tirar o Fluminense dessa situação, porque pela grandeza do Fluminense ele merece coisa melhor. Renato estava 7 meses sem emprego. O último clube havia sido o Vasco, que foi rebaixado em 2008. Chegou com um discurso de uma palavra só. Vamos ter que ter muita atitude. Tem que ter a atitude que ele vinha tendo. Todo mundo tem que ter atitude, quem está jogando, quem não vem jogando. É uma palavra fixa, é atitude. Finalmente, a tal atitude entrou em campo diante do Sport. Goleada de 5-1 e esperança de reação. De qualquer forma, o ex-jogador, acostumado a conquistas, convivia com uma rotina desconfortável. No empate com o Barueri, Renato percebeu que estava perdendo espaço e a tal atitude começava a ir por água abaixo. Olha, para falar a verdade, a gente tem que estar graças a Deus que nós ganhamos a Copa hoje. Essa que é a realidade, porque as melhores oportunidades foram do Barueri. O xodó do patrocinador fez 10 jogos, empatou 3, perdeu 6 e venceu somente 1. Foi demitido depois da derrota para o Santos na 22ª rodada. O time estava na lanterna da competição, onde permaneceu por muito tempo. É muito fácil crucificar, né? Mas eu sou um ser humano e todo ser humano tem direito de errar.
Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Só que, infelizmente, na nossa profissão, quando a gente erra, nós somos crucificados. O Fluminense entrava definitivamente em depressão. A situação era pra lá de dramática e a solução arriscada se apresentava mais uma vez com um remédio caseiro. Eu não entro em campo pressionado. Eu sou o treinador. Para mim é mais fácil, estou na beira do campo. O treinador é mais fácil. Se a torcida começa a xingar, a gente vai ali pro reservado ali, senta ali e não escuta nada. Mas eu faço questão de ficar ali na beira do campo para estar também junto com eles. Ele já conhecia o modo de trabalho. Em 2008, esteve à frente do time em 9 jogos e venceu apenas 2. Cuca sempre foi visto como uma pessoa triste e às vezes depressiva. Foi ele o salvador do Fluminense. Só que no início não foi fácil. Para tentar encontrar a paz, o time foi para Mangaratiba. Nos primeiros jogos, empate com o Náutico e Botafogo. Acho que a palavra de hora é torcer e esperar o que vai acontecer. Não, tô confiante, o Fluminense vai sair dessa. Sou tricolor de coração. Não adianta, pode ir pra segunda, pra terceira, pra primeira, sou tricolor de coração. O rebaixamento parecia cada vez mais próximo. Fora de casa, o Fluminense foi goleado por 5-1 pelo Grêmio. Na chegada da delegação ao Rio, a torcida protestou. O medo de errar era o maior problema. O Fluminense estava desacreditado. Em setembro, o time tinha 96% de chances de cair para a Série B. Foi aí que o sobrenatural de Almeida, personagem das crônicas do inesquecível Nelson Rodrigues, definitivamente entrou em campo. O que era impossível tornou-se realidade. Nunca houve na história do brasileiro um time que tivesse essa campanha. Não é pelo número de jogos que ficou sem perder, é porque todos os jogos eram decisão. Todos eram decisão. E o Fluminense não podia vacilar. E não vacilou. Foi uma coisa épica. Paralelo ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense também avançava na Copa Sul-Americana. Passou por Flamengo, Aliança Atlético do Peru, Universidade do Chile e na semifinal bateu e apanhou do Cerro Porteño. O adversário da final era bem conhecido dos tricolores, a LDU. O time equatoriano não era mais aquele que venceu o Fluminense na final da Libertadores, mas continuava forte. Na altitude de Quito e sem dó nem piedade, massacrou o tricolor no primeiro jogo da final, 5-1. Só que a incrível campanha de recuperação no Brasileiro já havia conquistado a torcida. E a preocupação quando o time desembarcou no Brasil era dar ânimo para que a reação continuasse. Uma linda demonstração de fé no time de Cuca. Vale qualquer situação, a gente vai lutar até o fim no Brasileiro e também na Sul-Americana a gente vai buscar. O apoio das arquibancadas deu resultado. E no fim de semana seguinte, o Vitória foi goleado no Maracanã. O Flu mantinha viva a chance de escapar do rebaixamento. E mais do que isso, resgatou um novo ânimo para o duelo de volta com a LDU, no último e decisivo jogo no Rio de Janeiro. O espetáculo da torcida no segundo jogo foi contagiante. Maracanã lotado para empurrar o time para cima dos equatorianos. O Fluminense precisava de, no mínimo, 4 gols e não podia tomar nenhum. Fez 1, 2, 3. Faltou o 4. Talvez se Fred não tivesse perdido a cabeça. Mas o C não entra nessa história. O certo é que o título não veio, mas o que importava era o poder de reação. O Fluminense de 2009 era o time da recuperação, o time da redenção. Só faltava confirmar a permanência na elite. O jogo da salvação seria no Paraná, no estádio Couto Pereira, diante do também desesperado Coritiba. Jogo decisivo para os dois times.
O Flu jogava por um empate, saiu na frente, tomou o gol, mas conseguiu segurar o pontinho que lhe garantiu a permanência na Série A em 2010. A festa só não foi completa por causa destas lamentáveis imagens. E no meio da batalha campal e selvagem de alguns vândalos torcedores, ouvimos alguns personagens, no mínimo principais desse filme com final feliz, pelo menos para os amantes do Fluminense. Isso é uma conquista mais suada do que título, porque é um ano que é posto em xeque e o time vem se superando jogo a jogo. Você vê nos últimos 11 jogos aí sem perder. Eu almejo o meu melhor ano da minha carreira no ano que vem. Vou pegar uma pré-temporada inteira, vou pegar um grupo já quase que montado, mas é o que eu falei, a única coisa que eu estou concentrado, que eu tenho certeza que ano que vem vai ser meu ano de brilhar. Com fé em Deus, vou conquistar muitos títulos aí pelo Fluminense. Uma novela com um enredo no mínimo dramático e com um final inacreditavelmente feliz. É um time de guerreiro e assim sempre foi o Fluminense. E essa classificação para a Série A aconteceu até o último segundo. Uma batalha louca travada entre o Gravatinha, o grande tricolor, e o Sobrenatural de Almeida. O Sobrenatural de Almeida resistiu, até a última rodada, até o último jogo, até o último minuto, até o último segundo. Mas no final o Gravatinha foi o grande vencedor desse campeonato brasileiro. A esperança que foi, eu sou